Bem-vindos ao Circuito Internacional do Bahrein. A qualquer momento, os pilotos vão entrar na pista e daremos início ao Grande Prêmio do Bahrein. A Fórmula 1 volta ao deserto neste circuito excepcional de 5,4 quilômetros. As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem. Essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito em Shakir é famoso por desgastar os pneus traseiros. Os pilotos vão ter de cuidar deles em algum momento durante o Grande Prêmio. E como sempre, estou acompanhado por alguém com muita experiência em corridas na cabine de transmissão. É Anthony Davidson. Diga, Tony, você sabe muito bem como sobreviver ao tumulto da primeira curva. Como evitar problemas com tanta coisa acontecendo ao seu redor? Existem 3 coisas principais para você se preocupar, Machado. Posicionamento, atenção e disciplina. Primeiro, você tem que posicionar seu carro onde tenha espaço para poder reagir ao que os outros estão fazendo. Depois, você precisa observar seus retrovisores e ouvir os sons ao seu redor para ter uma ideia de onde todos estão. Por último, você não deve ir com tanta sede ao pote. Só porque existe uma brecha, não significa que você sempre deve arriscar. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Belo trabalho ontem do Valtteri Bottas. O finlandês larga na pole, à frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Percorrendo o restante do grid, tempo. Você tem um drive-thru para cumprir. Você recebeu uma punição de drive-thru. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Recebemos uma punição de tempo. Ela vai incidir sobre o seu tempo final no fim da corrida.
Você será desclassificado se não cumprir o drive-thru nessa volta. Se continuar a cortar curvas, você vai receber punição dos oficiais. Certo, fim de corrida. Cuidado com o carro ao entrar. É isso aí. Outro GP espetacular aqui no Bahrein. Uma corrida digna de um campeão. Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar essa vitória? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Os pilotos dirigem para o pódio enquanto a gente conversa. Que vitória fantástica para a equipe da Red Bull. Hoje eles tiveram um desempenho excepcional, nos mantendo grudados nas cadeiras durante toda a corrida. Parabéns para a equipe.
A performance de hoje significa que Max Verstappen está na liderança do campeonato. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Definitivamente